Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui no canal a gente vai estrear um quadro novo chamado Quadrinhos que você não precisa ler. Porque assim, aqui no YouTube a gente sabe como é, né? É sempre um vídeo tipo um quadrinho que você precisa ter, um quadrinho que você precisa ler, um quadrinho que você precisa comprar. Só que aqui não. Aqui no Nerd Mochilinha a gente preza pelo seu dinheiro, a gente quer que você economize, eu quero que você economize, eu não quero que você gaste dinheiro com bobagens, então por isso, hoje vai ter a estreia do quadro Quadrinhos que você não precisa ler, e o primeiro vai ser a Liga da Justiça do Geoff Johns. Mas antes de começar aqui esse vídeo, já queria deixar um recadinho, agradecer os mais de 1000 inscritos, foi muito rápido, né? Pô, muito obrigado de verdade aí. Agradecer os likes, os comentários, os dislikes também, por que não, né? Muito obrigado aí por todo mundo que prestigiou o canal. Então vamos lá, gente, ó. Quadrinhos que você não precisa ler, que você não precisa ter. O primeiro aqui é a Liga da Justiça, do Geoff Johns. Vamos contextualizar o gibi, né? Lá pelos anos de 2011, 2012, a DC simplesmente pegou a cronologia dela e falou, cara, isso aqui tá muito complicado, vamos começar tudo do zero para tentar atrair novos leitores, para começar do zero, vamos zoar tudo aqui, né? E aí eles foram lá e começaram tudo do zero. Só que assim, esse reboot, né, esse reinício da DC, ele não foi lá feito com muita inteligência. Primeiro porque assim, nem tudo foi refeito. Por exemplo, o Batman e o Lanterna Verde, que eram títulos de sucesso antes desse reboot, eles permaneceram. A história era basicamente a mesma. Então assim, o Batman e o Lanterna não tiveram reinícios, enquanto todo o restante teve reinício. Tá, mas e aí, como é que se explica certas coisas, a cronologia, blá 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 blá, isso aí, enfim, né, isso aí é coisa, problema de nerd, né, que a gente fica pensando, e aquela história de 1989, quer dizer que ela não vale mais, mas se ela não vale mais, o Batman tava nela, né, enfim, isso aí é coisa de nerd. E um dos títulos que foi reiniciado foi a Liga da Justiça. Na época, a Liga da Justiça estava bem baixa, assim, né? Então, a DC foi lá e deu o título para os seus dois mais importantes criadores, o Geoff Johns e o Jim Lee, né? Jim Lee, que atualmente é o presidente da DC Comics, mas ele sempre foi um superstar dos gibis, então, pô, você colocar uma dupla dessa no gibi da Liga da Justiça, nada mais justo. Mas como diria o meu grande amigo Chico Barney, o criminoso Geoff Johns, ele adora cometer atrocidades escrevendo gibis, né? Ele já escreveu um gibi do Lanterna Verde, em que basicamente ele transformou a mitologia do personagem nos Power Rangers, com cores, emoções e pegando sobras de roteiros do Alan Moore para escrever, por exemplo. Ele escreveu o Flash, que é um gibi que eu gosto dele, eu admito, só que até certo ponto. Até certo ponto foi quando ele começou a cometer atrocidades. Ele já escreveu também a Sociedade da Justiça, que é um bando de herói velho ali da DC, ou inclusive um tem até um pinico na cabeça. Enfim, né? São gibis assim que, cara, olha, Geoff Johns ele nunca foi um escritor lá muito bom. Ele engana uma galera, tem uma galera que gosta dele, sabe por quê? Porque ele é um cara que ele é muito preocupado com a cronologia. Ele quer tudo que fique tudo bonitinho da época que ele lia quando era criança. Tem leitor que ele cai nesse golpe, né? Tem leitor que ele é mais preocupado com a cronologia do que com as histórias boas. E aí eles acabam caindo no golpe do Geoff Johns, que a gente costuma chamar ele de costureiro, né? Ele pega um fato que o herói perdeu aquela luta no gibi, sei lá, o Homem-Aranha 5, aí o Geoff Johns ele cria uma história falando que naquele dia o Homem-Aranha tava com uma azia, que ele comeu um churrasco ruim e foi por isso que ele perdeu a luta. Aí todo mundo fala, nossa, realmente, né? Ele perdeu a luta porque ele estava com uma dor de barriga por conta de uma azia. É esse tipo de bobeira que uma galera cai no golpe, né? Então o Geoff Johns ele é um escritor fraco, né? E também escreveu uma atrocidade chamado Novos Titãs, né? Que é um gibi terrível de ruim. E aí deram o gibi da Liga pra ele. E
como o primeiro encadernado aqui entrega, né? O gibi é o gibi da origem, contando a origem, né, de como foi que a Liga da Justiça se uniu nesse novo universo, né? Como é que Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Lanterna Verde, Flash e o Cyborg entraram para a Liga da Justiça, né? A história, ela é uma grande de uma bobagem. Ela é uma grande de uma bobagem porque, é assim, uns demônios invadem a Terra e aí eles se unem para enfrentar o demônio. Do nada aparece o Darkseid que é o maior vilão da editora, né? E aí eles ganham do Darkseid, o Darkseid fala, ah, eu perdi, eu vou voltar. E é isso. Tipo assim, cara, o gibi, ele é extremamente fraco. É fraquíssimo, papo sério, é absurdo como ele é fraco, assim, é uma história, sabe, tem tantas histórias de origens, até gibis antigos, que é muito mais bem explicado do que esses 6 números que estão aqui em origem. E aí, meus amigos, vem o arco seguinte, que é um arco chamado A Jornada do vilão aqui, que no caso tem um vilão aqui que, olha, eu queria até achar aqui um vilão, porque quando eu comecei a pensar em fazer esse vídeo, eu falei, porra, né, deixa eu dar uma relida rapidinho aqui, e aí eu lembrei que o vilão do gibi é esse cara aqui. É esse cara aqui, mas sabe o que é o pior? É que eu nem lembro do nome desse vilão. Eu não lembro desse nome desse vilão porque, assim, ele é tão irrelevante, ele só aparece nesse arco, tá? Inclusive, e ele nunca mais aparece. E eu não sei se esse cara branco aqui, ele é um marciano branco, se ele... sei lá o que ele é. Eu não sei o que é esse cara aqui, ó, esse cara que botou a Liga da Justiça inteira no caixão aqui. Eu não sei o que esse ser humano faz da vida dele. Não sei, não lembro o nome dele, é extremamente irrelevante. Aí a Panini lançou um encadernado juntando esses dois aqui originais. Não recomendo vocês comprarem, tá? Chamado Origem, Liga da Justiça Origem, que inclusive a Panini até errou, né? Na primeira edição do encadernado, eles erraram na lombada e colocaram Liga da Justiça. Ai, meu Deus do céu, por isso que eu evito ao máximo comprar gibi nacional, gente. Me desculpa, mas tem certas coisas que são imperdoáveis. E aí, meus amigos, o Jim Lee, depois de 12 edições, um ano, ele simplesmente sai do título, né? Porque não aconteceu nada de relevante. Mas para não ser injusto, ó, teve um acontecimento nos Novos 52 que foi o namoro do Superman com a Mulher Maravilha. É uma parada interessante, faz sentido, né? São dois seres muito poderosos, ficando juntos, tal. É uma ideia boa que não foi lá muito desenvolvida aqui no título da Liga da Justiça. Isso acabou acontecendo em outros títulos do gibi, de outros gibis, né? Inclusive teve um gibi chamado Superman e Mulher Maravilha que desenvolvia um pouco mais esse namoro entre os dois, né? Mas também não é uma grande coisa. E aí o Jim Lee, ele saiu do gibi, ele falou, valeu. E aí entrou o Ivan Reis, o brasileiro Ivan Reis, né, do parceiro de longa data do Geoff Johns, trabalharam juntos em outros gibis, e aí rola um crossover da Liga da Justiça com o gibi do Aquaman. Eu tenho uma lei pessoal, eu tenho uma regra pessoal que eu jamais vou ler um gibi do Aquaman, porque o Aquaman é um personagem ridículo. Os gibis de heróis, eles são ridículos na sua grande essência. Só que o Aquaman, ele é muito ridículo. Então, assim, eu evito ao máximo, tanto é que eu tenho o encadernado aqui, tem gibi da Liga da Justiça e do título do Aquaman. Eu não li o título do Aquaman e eu entendi perfeitamente o que aconteceu na história. E é uma história que também, ela só tem consequências no gibi do Aquaman. Então, assim, o gibi da Liga da Justiça foi usado como boi de piranha, porque não acrescentou em nada também no título dos heróis aqui do supergrupo, né? E aí, aqui na contracapa, como já indica aqui, o Shazam, né, o Capitão Marvel, ele entra pro time também, o que não faz diferença alguma. Percebendo que o gibi, ele já tava meio chato pra cacete, a DC... ela resolveu realizar
aqui um crossover, né? Um crossover que é outro crossover no caso, né? Porque já teve esse aqui com o título do Aquaman, juntando o gibi da Liga da Justiça da América e o gibi da Liga da Justiça Sombria. Existiam 3 títulos da Liga da Justiça na época e todos eram bem meia boca, pra ser bem sincero, apesar que o título da Liga da Justiça Dark era um pouco mais interessante. Na época existia um mistério envolvendo essa moça que tá aqui na capa, ó, essa moça aqui chamada Pandora. Era um mistério que ninguém se importava, que ela poderia ter sido uma das causadoras aí do reboot na DC, ela tinha um segredo, enfim, assim, sabe, gente, é um crossover que as coisas vão acontecendo, aí vai apresentando personagens que não apareceram, né, na nova DC, aí apareceu tal fulano, ele não tinha aparecido antes, piriri, pororó. Então, assim, é um gibi que também, assim, sabe, essa saga inteira, ela também não acrescenta lá muita coisa. É um gibi, assim, que ele até diverte a determinado momento, tá? Ele diverte, tem uma espécie de uma busca por uma caveira que ninguém se importa. E aí, a grande graça do final é o seguinte, que aconteceu toda essa saga aí, toda essa grande bobagem do cacete, para o Sindicato do Crime aqui, ó, né, que está aqui, nesta página dupla, muito bem desenhada pelo Ivan Reis, inclusive, para o Sindicato do Crime aparecer no novo universo DC, né? Para quem não sabe, o Sindicato do Crime, ele é a versão maldosa da Liga da Justiça, né? Por exemplo, assim, tem o Superman do mal, tem o Batman do mal, o Lanterna Verde do mal, a Mulher Maravilha do mal. Por exemplo, o Superman, ele é um cara maldoso que ele precisa da Kryptonita para ele ficar forte. Então, ele cheira a Kryptonita, tal qual um drogado cheirando cocaína, ele cheira a Kryptonita e aí, em vez dele ser o Esteban de Kubanacan, ele vira o Dark Esteban. Então, assim, é basicamente isso. O Sindicato do Crime é um grupo bem interessante, porque assim, como todo mundo é uma versão do mal de todo mundo, o Superman ele namora com a Mulher Maravilha, só que, por exemplo, ela trai o Superman com o Batman, né? Inclusive, chega em certo ponto que a gente descobre que o Batman largou um boneco na Mulher Maravilha do mal, né? O Batman do mal largou, para deixar bem claro, largou um boneco na Mulher Maravilha do mal. E aí, é uma saga que só serviu para isso. Só serviu para isso porque aí a gente descobre que os vilões, o Sindicato do Crime, deram um pau na Liga da Justiça, né? Todos os heróis são dados como mortos, desaparecidos e etc. E o mundo não tem mais a Liga da Justiça para defender o mundo, né? Para defender dos problemas que tem. E aí dá origem à saga Forever Evil, que aqui no Brasil virou Vilania Eterna, que é uma saga que eu considero bem interessante. Eu acho que é o ponto alto do Geoff Johns na Liga da Justiça. Eu sou um cara justo, eu não vou mentir. Ela tem momentos interessantes porque mostra esse Sindicato do Crime tocando, sabe, tocando terror no mundo. E aí, a grande graça do gibi é o seguinte, que para salvar o mundo, para enfrentar vilões, o que você chama? Não tem herói. Você chama outros vilões. E aí, meus amigos, sabe quem salva a parada inteira? Lex Luthor. Lex Luthor simplesmente salva todo mundo com a ajuda de outros vilões e do Batman, que a gente consegue descobrir depois que o Batman ele conseguiu escapar do ataque do Sindicato do Crime. E aí, o Lex Luthor ele vira um herói. É uma coisa muito interessante porque assim, o Lex Luthor ele é um personagem incrível, então não tem como você escrever ele mal. Não tem como escrever ele mal, mesmo sendo Geoff Johns, não tem como fazer um gibi ruim do Lex Luthor. Você tem que fazer muito esforço e graças a Deus o Geoff Johns não fez esforço pro gibi ser ruim. Então assim, tem momentos muito interessantes no gibi, tem umas ideias muito boas e é muito legal você ver o Lex Luthor salvando a parada inteira, né? O Lex Luthor é um personagem que eu sou muito fã, né? É bem difícil. E aí a gente descobre que o Lex Luthor, ele meio que
fez umas traquinagens aí, por exemplo, ele descobre que o Bruce Wayne é o Batman, né? Assim, é uma saga boa, só que ela não é lá muito bem explorada, porque assim, você pegar esses vilões, você tem que espremer eles, você tem que mostrar o quanto eles são uns arrombados, você fazer uma parada legal, e eu senti que o Geoff Johns não fez muito isso. Mas é uma boa saga, é uma boa saga. E aí, meus queridos amigos, o gibi, você sente assim que, tipo, pô, é um status quo novo, né? Lex Luthor junto com o Capitão Frio que é um personagem que o Geoff Johns escreveu muito bem no título do Flash, quando ele escreveu anos atrás, pré-Novos 52, né? E aí ele coloca o Lex Luthor e o Capitão Frio no time com outros heróis, né? Aí você pensa, pô, o gibi vai ficar bacana. Não, ele não fica bacana. Porque simplesmente entra um arco seguinte, que é um arco muito ruim, em que a Patrulha do Destino dos Novos 52 é introduzida. Velho, é um arco muito fraco, muito tipo assim, velho, não vai do nada ao lugar nenhum, assim, não vai do nada ao lugar nenhum, e aí depois rola um arco aqui de um vírus mortal em que entra o glorioso Jason Fabok, ou Jason Fabuk, depois, né? Que eu não sei falar o nome dele, para ser bem sincero. O Jason Fabok, ele é um desenhista muito bom. Ele é um desenhista que nasceu para fazer gibi de herói. Por exemplo, olha essa página aqui, ó, do Superman e do Batman, né? Olha como eles são, tipo, porra, olha como isso aqui é gibi de herói, né? Ele desenha muito bem, né? É um arco envolvendo um vírus mortal que a gente acaba descobrindo que é um vírus chamado vírus Amazo, né? Amazo, que é uma espécie de um androide que consegue ter o poder de todos os membros da Liga da Justiça, e enfim. E aí ele é introduzido nesse novo universo. Olha aqui mais uma página, um splash page, aqui uma página dupla da Mulher Maravilha versus um monstrão aqui. O Jason Fabok, ele é um cara, ele manja do riscado. Ele é um cara bom, aqui ó, o Batman, eu estou infectado. É um arco até interessante. Eu acho que é um arco que também ele se encaixa no mais ou menos, né? No mais ou menos aí. Mas assim, cara, dava pra ser muito melhor. Vocês estão reparando que assim, ó, tudo isso aqui tem mais de 39 edições, tá? Tem 39 edições do título da Liga da Justiça, mais o crossover com outro título, o gibi do Aquaman, se você quiser ler. Então assim, gente, aqui tem mais de 40 edições, assim, e é um título muito meia-boca. E 40 edições no universo dos gibis é praticamente 3, 4 anos. E aí, um belo dia, a DC, ela chegou e falou assim: esse Novo 52 não deu muito certo, né? Vamos fazer de novo? Vamos desfazer isso aí? Vamos voltar, de certa forma, com o universo anterior? Só que aí o título da Liga da Justiça precisava continuar acontecendo. E aí veio o arco final, que é a guerra de Darkseid, né? Com o Darkseid voltando pro título, que eu falei, ele só apareceu no primeiro arco. E ele nunca mais apareceu no gibi da Liga da Justiça. E aí um belo dia o Darkseid ele resolve voltar. Ele fala assim, eu vou voltar e eu vou enfrentar o Anti-Monitor, né? O Anti-Monitor, que foi um personagem muito importante lá na Crise das Infinitas Terras, lá de 1985, que é uma saga muito famosa da DC. E aí em 2014, 15, nem lembro o ano, ele volta, né? Então assim, meu Deus, o Anti-Monitor vai enfrentar o Darkseid e a Liga da Justiça tá no meio. E aí, meus amigos, o gibi ele é uma grande salada. Ele é uma grande salada porque envolve os novos deuses. E para você escrever os novos deuses, você tem que ter uma qualidade. É possivelmente o melhor material do Jack Kirby que existe. E assim, são pouquíssimas pessoas que conseguiram aproveitar esse universo de maneira satisfatória. E o Geoff Johns não é uma dessas pessoas. Ele não sabe escrever um Darkseid legal. Ele não sabe escrever todos os personagens ali que são do entorno, né, dos novos deuses.
E aí ele coloca a Liga da Justiça, ele coloca o sindicato do crime envolvido nisso tudo. Basicamente, o Anti-Monitor e o Darkseid, ele sai na mão por causa de uma mulher. Então, o Darkseid tem uma filha perdida, ele descobre que ele tem uma filha perdida que pode fazer alguma coisa que eu nem lembro o que é. E aí ele sai na porrada por causa disso. O gibi, ele tem momentos interessantes. Ele tem momentos interessantes, tá? Não vou mentir, eu sou uma pessoa justa, que nem eu já falei pra vocês aqui, ó. Ó, essa aqui é a filha perdida do Darkseid, tá? Essa aqui, essa moça aqui que tá usando, sei lá, ela tá usando essa blusa aqui, meio estranha, aqui com o símbolo ômega. E aí ela enfrenta a Liga da Justiça, tal, acontece um monte de coisa. E aí tem um momento que ele é até interessante, em que o Batman, ele vira um novo deus. É uma grande uma punheta, né, com o Batman, porque o Batman ele é muito foda, né? Vamos transformar ele no novo deus. Aí ele tá aqui nessa cadeira e ele consegue ter o poder de saber tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe por que qual que é a identidade secreta do Coringa. Ele sabe por que a novela Travessia não foi muito ruim. Ele sabe a verdade da briga entre a Patrícia Poeta e o Manuel Soares. O Batman, ele sabe de tudo agora. Ele sabe de tudo, ele sabe de tudo. E aí acontece uns bagulho no gibi aqui que uns personagens ficam do mal. E aí o Darkseid, ele morre. O Darkseid morreu. E é isso aí. E aí tem a segunda parte aqui da saga, que vai acontecendo um monte de besteira, que ninguém se importa. Aí aparece aqui, ó, a tropa dos Lanterna Verdes, né? Porque o Geoff Johns, quando ele não sabe o que ele tem que fazer no gibi, ele coloca os Lanterna Verdes, né? Só pra falar, ai meu Deus do céu, os Lanterna Verde apareceu, né? Ai que legal. E aí vai acontecendo aqui um monte de coisa, piriri pororó, que ninguém se importa. Simplesmente ninguém se importa, tá, gente? Sabe? Esse arco inteiro ele foi feito e as coisas vão acontecendo e sabe o que é o pior, gente? Sabe o que é o pior? É o seguinte, o pior é que aconteceu essa porra inteira aqui, aconteceu todo esse caralho aqui que eu falei pra vocês agora, e sabe o que foi aproveitado depois do reboot da DC? Nada. Tudo isso aqui aconteceu e não serviu pra nada. Pra não ser injusto, pra não ser completamente injusto aqui, no final do gibi, acontece uma parada aqui, que o Metron, né, que é o cara que era o dono da cadeira onde o Batman tava sentado, ele avista uma pessoa, um ser misterioso que acaba matando ele. O gibi, ele dá a entender que foi o Dr. Manhattan. Ele dá a entender que foi o Dr. Manhattan do Watchmen, o que na época causou um grande rebuliço na internet. Ai meu Deus do céu, o Watchmen vai aparecer, não sei o que, e acaba aparecendo depois da saga O Relógio do Juízo Final, tá? Mas isso é um papo para um outro vídeo. Então assim, meus amigos, o fato disso aqui tudo ter acontecido e nada ter sido salvo depois, nada ter sido aproveitado, faz parte, assim, sabe? Que nem eu te falei, nem tudo se resume à cronologia, assim, sabe? Só que o grande problema é que tudo isso aqui aconteceu e não era um gibi bacana de se ter. Não era um gibi bacana de se ter. A única coisa boa que aconteceu nesse gibi, e aí eu vou elogiar o Geoff Johns, que foi o fato dele ter colocado o Cyborg na Liga da Justiça. O Cyborg dos Novos Titãs, do desenho dos Novos Titãs, em que ele foi alçado, né? Ele subiu de patamar, ele deixou de ser um novo titã e ele virou um membro da Liga da Justiça, que é uma coisa muito legal, porque é importante você ver a evolução de personagens acontecendo. Só que depois disso, o Cyborg ele não fez mais parte da Liga da Justiça direito. Ele deixou de ser membro, enfim, mas isso é outra história também. Então assim, até a única coisa que era importante, que foi legal desse gibi, isso foi descartado depois. E é muito triste. Aí você chega e pergunta pra mim, pô Matheus, mas você tá falando tudo isso aí, e por que você tem todos esses encadernados na sua coleção? Olha, eu cometi esse erro aqui e eu quero que você não cometa. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra você não comprar, pra você não ler
o gibi da Liga da Justiça, o quadrinho da Liga da Justiça do Geoff Johns, porque eu quero evitar, eu quero que você fique afastado disso. E eu admito que nessa época dos Novos 52 eu também dei uma chance a DC, eu li bastante coisa, e um dos poucos títulos que eu lia era a Liga da Justiça do Geoff Johns e o Batman do Scott Snyder, que também eu vou fazer um vídeo no futuro, talvez, aí, analisando essa fase. Então, meus amigos, esse aqui é o primeiro vídeo de quadrinhos que você não precisa ler e eu espero ter convencido você a não comprar, a não ler a Liga da Justiça do Geoff Johns. Tá certo? Então deixa aí nos comentários se você leu essa fase, o que você tem a dizer. Se você não leu, se eu conseguir te convencer a não comprar isso. Só para te falar, se você ainda quiser ir atrás, a Panini, ela lançou diversos encadernados, né? Então assim, ó, eu vou até virar aqui para ficar na ordem, que o volume 1 e 2 no original, ele virou apenas um. Aí a Panini lançou um encadernado só desse, lançou um encadernado só da Guerra da Trindade. Aqui, eu só não me lembro se eles juntaram esse aqui com esse aqui, ou se eles fizeram um gibi separado, mas eu não lembro agora, mas enfim. Lançou a saga Vilania Eterna separada, e eles juntaram esses dois encadernados aqui, que corresponde ao volume 5 e 6, em um só. Até agora, o único encadernado que não saiu foi da Guerra de Darkseid. Pelo menos, se saiu eu não vi, mas mesmo assim, não vá atrás, tá certo? Então é isso, meus amigos, eu fico por aqui e eu espero ter convencido você a não ler a Liga da Justiça do Geoff Johns, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha.